coisa boa a gente poder estar reunido como família, como povo de Deus. A gente ainda está no mês do aniversário da nossa igreja, apesar de já ter celebrado, né, isso? E a gente fez questão de trazer mensagens que fizeram parte desses anos, né, que foram fundamentais. E hoje eu queria trazer uma meditação no Evangelho segundo João, capítulo 6. A gente vai ler a partir do versículo 1. Nós vamos falar de quando pouco é o bastante. É o que João capítulo 6, afinal, a narrativa da multiplicação dos pães e peixes nos fala, nos dizem, nos ensina. Quando pouco é o bastante ou é o suficiente. São mensagens voltadas para a igreja, para a gente pensar sobre a nossa missão. Obrigado. João, capítulo 6, vocês encontraram aí? Amém? Amém mesmo? João 6, versículo 1 diz assim: Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: Onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: Nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: Aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Versículo 10, Jesus disse: Faça com que todos se assente no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graça, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quanto já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: Recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaço dos 5 pães de cevada que sobraram depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir, com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez sozinho para o monte. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai eterno, ilumina o nosso entendimento. Que o nosso coração seja aquecido conforme o entendimento da sua palavra. Que nós possamos apreciar cada uma dessas palavras, dos ensinamentos aqui, ó Pai, como alguém que está faminto por te conhecer, ó Pai, sedento por mais de ti. Que ao final nós possamos ser confrontados e desafiados a ir pelo mundo, compartilhando o pão da vida, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Nós estamos aqui diante de um dos milagres mais conhecidos de Jesus, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, né? Esse relato aqui está em todos os evangelhos, tamanha a importância que ele tem, para nós, leitor. Então, é algo que nós deveríamos ler, mas ler com atenção, para a gente não chegar a conclusões rasas a respeito do texto. O texto, obviamente, fala de um milagre extraordinário, mas o texto nos ensina muito sobre Jesus e sobre o reino de Jesus. Nós percebemos que a multidão seguia Jesus por causa dos milagres, por causa da cura dos enfermos. Você percebe isso, né? Versículo 2, seguia a numerosa multidão, porque tinha visto
os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte, ou à região montanhosa, assentou ali com os discípulos, desejoso de ensiná-los. O texto diz também no versículo 4 que estava próximo da Páscoa. Provavelmente isso fez com que o território de Israel estivesse movimentado, com pessoas migrando de todos os lugares da diáspora para participar da celebração santa. Talvez isso também seja intencional, afinal de contas, uma multidão está seguindo Jesus, aprendendo com Jesus e seguindo os milagres de Jesus. O versículo 5 deixa claro o olhar misericordioso do nosso Senhor, que mesmo sabendo que muitos dentro da multidão seguiam por causa do milagre, não desprezou essa santa curiosidade. Olhando a multidão, olha só, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Jesus olhou a multidão, não foi como a gente que fala assim: por que você está me seguindo? Nada vocês vão ter comigo. Jesus olha a multidão, percebe que um problema poderia acontecer, multidão seguindo a ele no deserto, a longas jornadas, uma grande multidão, se preocupa com o estado físico, é isso mesmo, com o estado físico, com a fome daquelas pessoas. Convoca um dos seus discípulos, Filipe, natural daquela região de Tiberíades, conhecedor talvez daquelas redondezas, convoca e desafia os seus discípulos, a Filipe, a participar do problema. O Filipe é surpreendido, Jesus ao mesmo tempo convoca Filipe para participar do milagre, mas também desafiar a sua fé. Versículo 6 diz: mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia que estava para fazer. O Filipe faz as contas, como nós fazemos diante de situações como essa, onde há muito problema para pouca gente para resolver. O Filipe faz as contas e percebe que nem 200 dias de trabalho daria para comprar pão para tanta gente, para dar pedaços de pão para tanta gente. É isso, o Filipe fala, nem 200 denários de pão dá para que as pessoas se alimentem. Então André, percebendo que o Filipe estava pisando na bola ali, chega para Jesus, mas também incrédulo, mas de uma maneira nova, inovadora de incredulidade. Ele diz: tem um menino aqui que está querendo ajudar, mas eu acho que não vai dar para tanta gente. Ele tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Eu acho que não vai dar. Jesus disse: fazei o povo se assentar. Façam o povo se acalmar, se assentar, porque algo vai acontecer. O texto deixa claro que 5.000 homens se assentam. Obviamente o texto antigo não levava em consideração a contagem das mulheres e das crianças, então a gente pode dobrar ou até mesmo triplicar a conta aqui. Facilmente passaríamos do número de 15.000 pessoas ali, tá bom? Então Jesus tomou os pães, deu graça e distribuiu a todas as pessoas. O milagre é extraordinário. Todas as pessoas se alimentam naquele dia, a ponto de que elas ficaram satisfeitas. E aí sobrou. E aquilo que sobrou, Jesus não deixa simplesmente ser jogado fora. Ele fala para os discípulos para recolher os pedaços, está lá no versículo 12, recolher os pedaços que sobraram, para que nada se perca. O tamanho do milagre foi tão extraordinário que houve transbordar dos pães e dos peixes. A multidão ficou maravilhada com aquilo, versículo 14, vendo, pois, os homens o sinal, mais uma vez essa palavra se repete, no início e agora, o sinal que Jesus fizera, chegaram à conclusão: esse é o verdadeiro profeta que deveria vir ao mundo. Aqui a gente tem talvez aí duas interpretações. É que a multidão chegou ao caso que Jesus era um tipo de profeta comum, como a gente lê ali no Mateus 16, mas outros poderiam dizer que de fato as pessoas perceberam o sinal do reino em Jesus, que ele era o profeta, aquele anunciado pelos profetas de maneira diferente, singular, que Jesus talvez seria o Messias. Por que eu estou dizendo isso? Porque no versículo 15, as pessoas tentam colocar Jesus como rei à força, mal sabendo que o nosso Senhor
assentaria no trono por intermédio de Deus, por meio da morte e da ressurreição. Mas eles não sabiam que o plano de Deus era esse, e por isso eles tentam forçar a chegada de Jesus ao trono, né? Porque imagina só, os textos proféticos, eles diziam o seguinte, né? Que o Messias seria alguém que teria capacidade de garantir segurança e paz no território de Jerusalém. A conclusão lógica é o seguinte: o rei será um grande guerreiro, como foram os antigos, uma capacidade militar e uma capacidade de organização muito boa. Agora imagina um rei que tem capacidade militar, tem uma grande multidão, e que nos campos, nas batalhas, poderia alimentar as multidões. As pessoas não teriam que sair para lugar nenhum. Poderia curar as pessoas. Então a pessoa foi ferida, a espada lá, imagina só, o rei curando. Então esse exército seria extraordinário. E aí talvez esse exército, mesmo feito de poucos milhares, poderia vencer o poderoso Império Romano. Essa talvez seja a conclusão de muitos dos seguidores de Jesus. O cara é o Messias, é o ungido de Deus, cura quem está doente, enfermo, ferido, e se faltar comida, ele ainda vai alimentar uma multidão com pouco. Então a vitória é certa. Mal eles sabiam que esse mesmo Jesus se entregaria à cruz por causa deles. Esse é o texto de uma forma geral, e eu gostaria de trabalhar ele agora em pequenas partes, para a gente poder pensar na riqueza de todo esse texto. Amém? Primeira coisa que a gente deveria pensar é o seguinte, que os sinais, eles anunciam a chegada do reino. Tanto os sinais que foram descritos nos primeiros versículos, quanto a multiplicação dos pães, de alguma maneira serve para sinalizar a chegada do reino de Deus. Você precisa aprender uma coisa, que às vezes a gente perdeu esse significado. Nós, nos últimos anos, a igreja em geral, se pregou muito sobre milagres, né? Sobre cura, sobre multiplicações, e não que eu não creia nisso, eu creio nisso, né? Como eu disse, né? Nós somos continuistas, nós cremos realmente que Deus pode fazer e continua operando na sua igreja. A questão é que a gente colocou o milagre ou sinal como um fim em si mesmo. Nós esquecemos que todos os milagres, olha só o que eu estou dizendo aqui, presta atenção nisso, todos os milagres de Jesus têm um objetivo, que é apontar para a sua glória, para o seu ofício, para o Messias. Todos os milagres, eles servem não simplesmente para terminar naquela pessoa que é curada, naquela pessoa que é ressuscitada, mas todos os milagres são uma espécie de placas sinalizadoras apontando para a chegada do reino de Deus e para o Messias. Quando uma pessoa era curada de uma enfermidade física, de uma doença de nascença, ou acontecia uma grande manifestação de poder como essa, todos esses milagres, eles serviam para mostrar o poder, a glória, a beleza, a sabedoria, a santidade de um Messias que já havia chegado, de um reino que estava prestes a ser inaugurado. O reino estava próximo, e os milagres serviam como placas sinalizadoras de que esse reino de fato chegou na pessoa de Jesus Cristo. Nenhuma das pessoas eram curadas para que a glória pudessem ser delas mesmas. Elas eram curadas, ou seus pecados eram perdoados, ou os demônios eram expulsos, e elas chegavam à seguinte conclusão: quem fez isso foi o Messias. O reino de Deus chegou. O tempo do Messias chegou. O tempo da restauração de Israel chegou. E essas pessoas eram então direcionadas a pensarem mais profundamente a respeito da realidade do reino de Jesus que havia chegado. Pense em todas essas coisas. Quando nós, por exemplo, vemos no texto de Marcos, capítulo 16, 15 ao 18, que a missão da igreja é pregar o evangelho, e lá naquela passagem, né, na grande comissão em Marcos, Jesus diz que os discípulos, eles fariam coisas extraordinárias, que através das mãos dos discípulos, né, da obra dos discípulos, coisas extraordinárias seriam feitas, como sinais e maravilhas, inclusive expulsão de demônios, e se eles fossem mordidos por algum animal peçonhento, eles ficariam firmes. Por que todos esses sinais são importantes e por que todos esses sinais são trabalhados?
no texto bíblico? Porque esses sinais apontam para a realidade de quem é o nosso Senhor Jesus, de que o reino de Deus chegou. E por causa do reino de Deus que chegou e desse Senhor poderoso, nós devemos olhar para algo além dos milagres, além das manifestações de poder, mas para o Deus do poder. Você está entendendo? Não para o poder de Deus, mas para esse Deus que é o Todo-Poderoso. A gente misturou essas coisas e a gente transformou os nossos cultos, reuniões de oração e todas as outras coisas como uma espécie de busca pelo poder, busca pelo milagre, busca pela libertação, busca pela expulsão. A gente faz culto de demônio na nossa igreja, que é o dia do expulsar o demônio, no dia do demônio ter voz aqui para falar, qual que é o seu nome, qual que é o seu endereço, qual que é o seu bairro, igual o cara da Itatiaia lá, não é? É uma coisa que é um absurdo, porque a gente fica focando nessas coisas e todas essas coisas que realmente a Bíblia fala sobre ela, e esquece de Jesus como o centro da nossa vida, e como aquele a qual todas essas placas sinalizadoras de fato nos apontam. Deveríamos olhar para os sinais e perceber o Deus que se revela, Jesus Cristo. Como igreja de Jesus Cristo, nós precisamos entender que entre nós muitos sinais também são feitos, talvez não tão extraordinários como aqueles, né? Mas a própria vida da igreja, ela vai sinalizando também através da sua atividade corriqueira, né? Muitos sinais. A gente leu no domingo passado o texto de Atos 2, 42 ao 47, onde mostrava alguns sinais de uma igreja que estava fundamentada e que de fato encontrou com Jesus, uma igreja verdadeira. Esses sinais eram a permanência na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e na oração. Isso também são sinais. Os milagres e prodígios que eram feitos por causa de Deus, que gerava temor naquelas pessoas, eram sinais. Pessoas que eram agregadas àquela igreja, sem que houvesse um maior esforço evangelístico, apesar de aquela ser uma igreja que proclama o evangelho, também são sinais. Também são placas sinalizadoras que dizem ao mundo que o reino de Deus chegou e que de alguma maneira nós já estamos experimentando alguns desses sinais, desses milagres. Milagres. Hoje o nosso desafio aqui nessa passagem é perceber os milagres, mesmo aqueles que são simples e aqueles que acontecem no nosso cotidiano, na vida da igreja, na vida do compartilhar do pão, na vida do andar em comunhão. Como igreja, o nosso desafio é sinalizar o reino de maneira intensa e real, através daquilo que nós produzimos, daquilo que nós frutificamos. É por isso que a gente abriu o nosso culto hoje usando Salmos capítulo 1, porque aquelas pessoas que estão plantadas em Jesus ou no reino de Deus, elas no tempo certo vão produzir os seus frutos, e os seus frutos são sinais. Os frutos são sinais. Quando Jesus diz que Ele é a videira verdadeira, e que nós somos ramos enxertados e que também precisam produzir os seus frutos, os nossos frutos dizem não a respeito somente de nós, mas a respeito daquele a qual nós estamos plantados, Jesus. O que nós fazemos importa para o reino de Deus, mas nós não podemos simplesmente produzi-los com mãos humanas, mas produzir na dependência e no poder desse Deus, que continua fazendo milagres. Por assim dizer, nenhum discípulo deveria esconder os seus talentos, os seus dons, aquilo que ele recebeu, as suas dádivas. Quando nós olhamos para o texto, nós temos Filipe e nós temos ali André, pensando que o desafio de alimentar a multidão era demasiadamente grande para eles, o discípulo, e até para o próprio Jesus. Não é uma desconfiança apenas dele, é uma desconfiança também do Cristo, é uma desconfiança desse que está realizando milagres, sinais e maravilhas, curando pessoas. Mas eu acho que agora o desafio chegou maior do que Jesus aguenta. Esse é o pensamento de Filipe. Nem se a gente tiver muito dinheiro, vai dar para fazer alguma coisa aqui. Um desconfia e não se responsabiliza, o outro até sinaliza que tem uma criança ali querendo participar, mas desconsidera, porque a oferta realmente era uma oferta mínima.
5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes para uma multidão não é nada. Inclusive, se você for parar para pensar logicamente, na ideia de sobrevivência, você tem uma multidão, como eu disse, de 15 mil pessoas, 5 mil homens, e a criança já está na desvantagem, porque, pensa bem, se o texto só conta homens e as mulheres não, imagina o menino, está na última, na escada da importância aí, as crianças estão lá embaixo, né? E o menino poderia pensar, falar assim, eu vou guardar o meu lanche aqui, porque é o seguinte, está todo mundo com fome, se eles descobrem que eu estou com esses pão e o peixe aqui, isso aqui vai dar um problema, né? Ninguém sabe onde estão os pais desse menino, o texto não diz, e ele poderia simplesmente esconder aquilo, ele poderia sobreviver àquele dia, aquela noite, aquela jornada, mas olha só, diante do desafio da sobrevivência, em vez de reter, o que esse menino faz? Ele partilha, ele compartilha, ele coloca o seu tudo à disposição, e é tudo que o menino tinha, e é o tudo que era necessário para a sua sobrevivência, ele coloca isso à disposição de Jesus, procurando um dos discípulos de Jesus, alguém de confiança de Jesus, porque talvez esse que é de confiança de Jesus saiba o que fazer, mas perceba bem que o André não sabe o que fazer, ele diz como se fosse um contraponto, enquanto ele não sabe, tem um outro aqui que tem pouco, mas esse daqui faz conta demais e esse daqui não fez conta nenhuma, não é isso? O Felipe fez conta demais e o menino não fez conta nenhuma, porque não dá para dividir 5 pães e 2 peixes para esse tanto de gente. Jesus dá uma lição maravilhosa aqui, tanto para Felipe, quanto para André, quanto para a criança, para a multidão e para todos nós. A lição é que a gente não pode ficar achando que a missão de Deus, o desafio que Ele nos dá como igreja, é algo que nós devemos levar tão a sério na ponta do lápis, a ponto de fazer conta demais. Eu sei que os contadores, o pessoal do financeiro aqui da nossa igreja vai ficar chateado com o que eu estou dizendo. Mas na missão de Deus, você não pode achar que tudo depende de quanto nós temos no bolso. Você não pode desesperar diante do desafio, porque os desafios para uma igreja que se abriu a participar da missão de Deus no mundo, é um desafio muito grande. Quando uma igreja se coloca à disposição para participar daquilo que Deus está fazendo no mundo, nós vamos lidar com questões grandiosas. Se você olhar para o problema da fome, da violência, das crianças, das famílias, problemas de saneamento básico ou de educação, você vai ficar maluco. O que uma igreja deve fazer? Em que área da sociedade ela deve se envolver? A gente não dá conta nem de fazer o culto, não é isso? Imagina, quem sabe aí se envolver com algum problema externo a nós. Parece grande demais. Exige recurso financeiro, exige mão de obra, pessoas qualificadas, e quando a gente olha para nós mesmos, o que a gente vê? Limitação. Não tem pessoas qualificadas, muitas de nós estamos nos convertendo, não é isso? A Cristo, consertando e dando conta dos nossos próprios problemas. Quando a gente vai olhar para os nossos recursos físicos, é aí que ficou difícil mesmo, é Brasil, Tiago. É o país de terceiro mundo, isso aqui não tem petróleo saindo aqui no meio da rua, todos nós estamos todo mundo correndo atrás do seu. Você percebe bem como que o olhar para as nossas limitações, sejam elas físicas, de habilidades, intelectuais, colocam a gente numa condição de, eu acho que Deus não pode fazer isso aqui não. Eu acho que Deus não pode alimentar essa multidão, a qual eu mesmo faço parte dela. Talvez seja um desafio grande demais para Jesus. Esse é um comportamento muito comum. Esse é um comportamento muito comum quando a igreja ela está diante de grandes desafios. O desafio da evangelização, o desafio do enfrentamento cultural, de poder abraçar a cultura e falar, vamos trabalhar nisso aqui. Das pessoas da nossa cidade, das regiões desafiadoras que existem. Imagine um contexto de plantação de igreja, por exemplo, e eu vou chegar lá, onde você coloca a ideia da igreja como ela é desenvolvida, a teologia da igreja desenvolvida nas Escrituras,
e olha para o que é plantar uma igreja na realidade, sem recursos, pessoas ou estrutura. É um desafio maior do que a gente. E nessas horas nós somos tentados a dizer para Jesus: nem se a gente trabalhasse muito, 200 dias direto, a gente poderia alimentar a multidão que se apresenta a nós. Vocês estão entendendo? Nem se a gente se juntar e trabalhar 200 dias, e pegar 200 dias do nosso salário, daria para suprir as necessidades de todas as pessoas a qual nós temos que cuidar. A gente chegaria a um ponto de que é melhor desistir do que começar. E é isso que as pessoas vão dizer mesmo, é melhor desistir para você não passar vergonha depois. Mas com Jesus não é assim, o texto vai dizer isso bem claro. O sinal que está para se revelar é um sinal para além daquele tempo. É um sinal que vai chegar e nos ensinar grandes verdades. Aquele menino era alguém que estava disposto a compartilhar. E nós também somos chamados a compartilhar e a participar do milagre de Deus. E aí o milagre de Deus aqui, a diferença, né, dos outros cultos que você foi do milagre, é que o milagre de Deus não é um milagre pessoal. E eu creio que Deus pode te dar um milagre e aí você vai resolvendo aí com Deus, tá? Mas o milagre de Deus aqui nesse caso aqui é um milagre comunitário. É um milagre que ele vai realizar entre os discípulos e a multidão. A gente vai participar desse milagre junto. A gente vai receber desse milagre junto. Não é algo individualista, consumista, mas é algo realmente voltado a todos nós como um povo que está no mesmo deserto, para não usar a expressão no mesmo barco. Nós somos chamados a participar do milagre. Jesus estava testando os seus discípulos, tentando provocar neles justamente essa generosidade. Quando eu falei da palavra koinonia no domingo passado, sobre a comunhão, eu disse que essa palavra koinonia é de onde gera também a expressão generoso, né? Homem generoso, que é justamente isso, a minha consciência de que o outro faz parte de quem eu sou, de que o outro faz parte da minha família. Perceba bem, eu estou falando de igreja. Quando eu percebo que essas pessoas que estão aqui fazem parte de quem eu sou, o corpo de Cristo, essa igreja, a minha família, eu começo a me abrir para a generosidade, para poder se abrir e compartilhar com esse próximo. Na expressão que eu usei no domingo passado, quando nós compartilhamos, nós não ficamos mais pobres, mas pelo contrário, nós somos enriquecidos. A igreja local nunca deveria ser um lugar onde as pessoas ficam apenas em busca de objetivos pessoais e próprios. A gente deveria se alegrar e desejar o crescimento do nosso irmão, seja crescimento espiritual, físico, intelectual, material. A gente deveria ficar extremamente feliz e alegre com isso. Por quê? Porque se o meu irmão vai bem, significa que nós estamos enriquecendo juntos. Nós estamos crescendo juntos. Se o meu irmão é mais saudável, que bom, o nosso corpo é mais saudável. E na busca da individualidade ou do individualismo, a gente vai se golpeando uns aos outros, sem a capacidade de enxergar que talvez Deus queira usar os nossos recursos, talentos, dons, aquilo que nós temos, para que o outro possa se alimentar, para que essa jornada seguindo Jesus não seja uma jornada demasiadamente difícil ou impossível para ninguém. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A ideia de comunidade, ela não deveria ser um pensamento dissolvido ou uma utopia no nosso meio, mas deveria ser uma realidade onde as pessoas estão sendo sempre alimentadas com o pão que Jesus nos dá. A gente deveria pensar que muitas vezes nós somos também desafiados por Jesus, assim como ele desafiou Filipe naquele dia, assim como ele desafiou um dos seus discípulos. Nós também somos desafiados. Às vezes Jesus pode chegar para nós, e eu acredito que não às vezes, porque comigo é sempre, às vezes e sempre. É uma pergunta que ela ao mesmo tempo está nos testando e ao mesmo tempo nos incentivando a fazer algo. Algo precisa ser feito. Tiago, o que pode ser feito em relação a esse problema? E talvez você deveria escutar o seu nome nessa manhã. O seu nome, você, o que você pode fazer em relação a essa grande multidão que segue Jesus?
como você pode se envolver com a fome, seja ela física, espiritual, emocional, intelectual. Fome de quê? É fome de companhia, fome de sentido de vida? Fome de que essa multidão está passando? E como você é convidado por Jesus a participar disso? Não olhe para as suas limitações e nem para o quanto você tem de dinheiro no seu bolso. Porque se você fizer isso, você vai se decepcionar. Eu sei. Ninguém gosta de falar isso, até acha que é maldição, mas nós não somos pessoas afortunadas. Conheço a maioria de vocês e sei que todos vocês acordam cedo para trabalhar e parcelam as coisas de muitas vezes. Não é isso? É isso. Diante das parcelas e da limitação, a gente às vezes pensa, eu acho que não vai dar. Eu acho que Deus não pode me usar e eu não vou ter nada para compartilhar nesse próximo mês. Mas não deve ser assim. Você deveria acreditar que o pouco na sua mão, mas na mão de Deus é muita coisa. Que Jesus faz isso multiplicar. Não por causa de você mesmo, mas para que pessoas sejam alimentadas e alcançadas. Eu sei que a mensagem hoje é uma mensagem parecida com um devocional, não é isso? Mas é uma mensagem pastoral, é o aniversário da nossa igreja e a gente deveria pensar sobre isso. Qual é o sentido de nós sermos a missão 1618? Qual é o motivo de celebrar 8 anos desde a nossa plantação? É de que Deus nos convida também a assumir a responsabilidade de alimentar uma multidão que deseja seguir Jesus. Eu sei que muitas pessoas dessa multidão seguem Jesus por causa dos milagres. Alguns mal intencionados, mas nem todos. Quem somos nós para fazer essa peneira? A questão é que a gente com fome, a gente que pode ser encontrado por Jesus, então nós devemos ser as mãos que realmente estão dispostas a compartilhar. Como nós cantamos aqui, que nós somos os pés e as mãos de Jesus como igreja. É certo que Deus é autossuficiente e é todo-poderoso. Isso é certo. Que Deus tudo pode, que Ele poderia ter realizado aquele milagre sozinho, sem a participação de nenhuma pessoa, como Ele fez outros milagres assim. Jesus já fez outros milagres dessa maneira, sem que ninguém precisasse fazer algo. Mas nós olhamos para o texto bíblico e Jesus tem essa mania, né, de colocar pessoas para participar dos milagres. Não foi assim, por exemplo, com o milagre do casamento, né, onde Jesus multiplica vinho, faz vinho, água transformar em vinho. O que a mãe de Jesus diz é: faz tudo o que ele disser. E Jesus inclui pessoas sem nomes para que elas possam viver e poderem talvez se alegrar em Jesus Cristo de ter participado daquele momento tão extraordinário. Eu carreguei água, eu carreguei aqueles potes, eu também estive lá, mas foi Jesus que fez. Isso é extraordinário, participar de um dos atos de Deus. Não é assim que Jesus diz? Role a pedra. Não é isso que Jesus diz? Façam com que as pessoas se assentem. Jesus nos convida a participar dos seus milagres também. Isso é algo extraordinário. Não é sobre nós, com o poder de realizar, mas de participar daquilo que Deus está fazendo. Atribuir a Jesus tudo, toda a obra, todo o milagre. Jesus tentou incluir Filipe e André. O primeiro não se responsabilizou, o segundo desprezou o recurso que foi oferecido. Ambos naquele dia aprenderam uma boa lição. Não se trata de nossa capacidade, mas daquele que parte o pão. Todos eles descobriram, naquele dia, que não tinha a ver com a capacidade ou com a quantidade. Tinha a ver com a mão que parte o pão, a mão que multiplica. O menino, que pouco tinha, percebeu esse milagre. E olha só, um menino, como que a gente despreza a multidão, achando que toda a multidão estava ali, né, simplesmente com um desejo consumista atrás de Jesus. O menino sabia a quem ele estava seguindo, sabia que nas mãos de Jesus, aquele pouco recurso poderia ser alguma coisa. Um menino. Os discípulos não chegaram a essa conclusão, mas o menino chegou. Que coisa extraordinária, e eu sei que o ponto não é esse, né? Mas quantas vezes nós desprezamos o ensino às nossas crianças?
achando que as nossas crianças são limitadas e que elas não podem chegar a um conhecimento do Salvador, do nosso Senhor. Por isso vocês pais deveriam sim investir no ensino de Jesus e fazer com que os seus filhos também sigam a Ele, porque talvez eles estejam aprendendo até mais do que a gente. Talvez eles façam menos contas de matemática, mas creiam mais na capacidade de Jesus fazer e cuidar do seu povo. Fechando essa aspa, voltando para o texto diz, João 6, versículo 9, aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? A coragem do menino foi surpreendente. Ele procura uma das pessoas, um dos discípulos de Jesus. Que menino corajoso, como nos falta essa coragem. Coragem de, muitas vezes, passar pelo que a gente acha que é ridículo, né? Às vezes a gente pode até participar daquilo que Jesus vai fazer, mas a gente acha tão ridículo, tão pouco aquilo que nós temos, não é? Se a gente fosse trazer isso para as questões dos nossos talentos, das nossas habilidades, quantos de nós já olharam para si mesmo ou para essas habilidades, esses talentos, esses dons e falaram, mas eu acho que eu vou passar vergonha, eu acho que isso não vai servir. Tem tanta gente que tem mais e é tão melhor com aquilo, é mais habilidosa. Eu acho que a minha contribuição ela vai ser algo vergonhoso, eu acho que não vai servir. Mas hoje eu queria incentivar você, meu irmão, a participar da missão de Deus. A participar da missão de Deus que está acontecendo nessa igreja aqui. A olhar para essa igreja, a olhar para essa comunidade e ver que algo está sendo realizado. E que talvez o pouco que você considere pouco, será muito na mão de Jesus. E que Jesus pode sim usar os dons, talentos, habilidades, tudo aquilo que Ele tem colocado na sua vida. Não despreze aquilo que Deus colocou nas suas mãos. A sua história, as suas experiências. Muitas pessoas aqui chegaram de outras igrejas, e eu sei que em algum momento teve aquela experiência ruim. Às vezes a gente fica pensando somente nessas questões ruins, não é isso? Mas pense em tanta coisa boa que você aprendeu, em tantos momentos que você aprendeu a se desenvolver. Será que Deus vai enterrar essas coisas? Será que isso não é nada na mão de Jesus? Então eu queria te incentivar a pensar de maneira mais positiva naquilo que Deus colocou nas suas mãos, naquilo que você tem aí guardado. Eu quero te desafiar a sair de uma condição estática, ou uma condição de incredulidade, ou uma condição de desprezo, e a se colocar em movimento, a se colocar à disposição para que Jesus possa te usar, porque há trabalho. Talvez você chegue aqui na igreja aqui, e na hora do culto, e você resuma a igreja ao culto de domingo, né, que é uma coisa errada, você não pode fazer isso. O domingo é uma parte muito importante do culto cristão, da igreja cristã, mas a igreja é maior do que o domingo. A igreja é maior do que o domingo de manhã. Há coisas e há trabalho aqui. Há pessoas a serem alcançadas, há diversas necessidades a serem supridas, não somente no espaço físico da nossa igreja, mas na missão da nossa igreja. E você pode se tornar participante disso, compartilhar o pouco que você tem. Eu quero te incentivar, aproveita que está chegando no fim do ano e você está fazendo as resoluções daquilo que você deve abandonar e daquilo que você deve abraçar, e coloque isso como uma meta de vida, servir a Deus com o pouco que você tem. Não é servir ao Tiago, não é servir no domingo. Tem gente que não tem isso. Eu já conversei com gente aqui e falou, eu não sei fazer nada. Falei, eu sei que você talvez não sabe fazer nada que faça no domingo, mas tem outras coisas que você pode fazer e que vai abençoar pessoas, porque não se trata só de fazer, se trata de abençoar pessoas. Aquilo que eu faço alcança pessoas, a gente tem que ter isso no nosso coração. Aquilo que eu tenho alcança pessoas, seja os seus recursos, na hora do ofertório, você devia ter isso em mente. Poxa vida, o que é a minha oferta diante de um desafio tão grande? É uma oferta. É algo que Deus recebe como recebeu das mãos desse menino, um pouco que nas mãos de Deus é multiplicado, e que alcança pessoas e que abençoa pessoas. Na hora de servir, você deveria também ter esse coração. Você não está aqui no serviço voluntário como se estivesse lá salvando animais ou limpando a rua lá, não, catando lixo, reciclando. Não, isso aqui não é um serviço voluntário que a gente faz só por fazer, desencargo de consciência. Não, isso aqui é serviço ao Deus
vivo e verdadeiro, ao Senhor Jesus Cristo, aquele que nos salvou. É uma expressão de gratidão. Então, desde colocar água num galão de água ali, ou sei lá, preparar um suco para a criança no Kids, ou quem sabe fazer a visita para os nossos irmãos que às vezes não conseguem vir no nosso culto, não sei. São coisas extraordinárias diante de Deus, são milagres, principalmente numa sociedade individualista como a nossa. Uma igreja verdadeira e uma igreja que vive em comunidade é um milagre nesse país nosso, nessa cidade que nós vivemos. E isso é um sinal de que o reino de Deus chegou. E de que alguns de nós já começaram a ter ciência disso, estão experimentando disso. Por que nós fazemos o que fazemos? Porque o reino de Deus chegou. E nós deveríamos nos voltar e olhar para esse reino. Então, uma lição muito importante é que nós não devemos ficar parados diante das oportunidades, porque eu já disse isso aqui, diante de toda necessidade, nós também encontramos uma oportunidade para se responsabilizar. Você que está chegando aqui na missão 16-18, às vezes você tem que ter esse olhar, você tem que começar a treinar isso, o culto ele serve para isso, né? Para treinar a gente, para quando a gente sair daqui a gente continuar exercitando. Então quando você chega aqui, você tem que ter essa capacidade de olhar para o seu irmão e ver se há uma necessidade. Porque se há uma necessidade, você percebeu, aí Deus está te dando uma responsabilidade de participar daquele milagre que é a transformação do seu irmão. Então tem muita gente que às vezes tem esse espírito crítico, né, de, mas está com problema ali, o som é alto, ou então, não, as cadeiras, a cadeira aqui está quebrando. Meu irmão, se responsabiliza por isso, você vai ver, a igreja vai ser muito melhor no próximo final de semana, não é isso? Talvez você fale assim, nossa igreja podia ter um projeto assim, poderia pensar nisso aqui. Vamos embora? Vamos sonhar com isso também? Se estiver pensando, você fala assim, não, a gente podia ter, sonha aí o que você quiser. Qual é a necessidade, qual é o seu inconformismo, né? Aquilo que você pensa assim, não, a igreja brasileira deveria estar trabalhando com isso, você pensa nisso? As igrejas não fazem isso, as igrejas só sabem enriquecer. Pensa então uma necessidade e se coloca à disposição para suprir essa necessidade. Te garanto que você vai ter muito trabalho aos longos anos aí. Muito trabalho. Não é pouco não. Porque você vai ter o trabalho de pensar esse problema, de conseguir pessoas para te ajudar com isso, de envolver a sua igreja nisso, é muito trabalho. E eu desejo isso, viu gente? Eu estou doido que vocês tenham essas boas ideias que vão nos colocar em grandes desafios e diante de grandes oportunidades, para que a gente possa ver o milagre de Deus, para que a gente possa ver a multiplicação daquele pouco que nós temos. Por fim, eu queria pensar em algumas coisas. A primeira dela é que no início dessa igreja, um grupo de amigos decidiu se lançar na missão de Deus, confiando que nas mãos de Deus, aqueles 6 a 8, sempre a gente fala isso, né? Aquelas pessoas poderiam fazer algo. Desde o início, a gente nunca imaginou que seria feito algo conforme a nossa habilidade e os nossos recursos. Era incrível, né? Que a gente tinha dificuldade de juntar R$350 de oferta, não era isso? Que a gente falava assim, meu Deus, vai ter que dividir aqui, ó, cada um dá 70, não consegue. Imagina isso. As habilidades naquela época. Se você pegar as fotos que a gente teve que colocar num quadro lá depois de obedecer, as fotos da igreja, você olhava para a nossa cara e era um desprezo. Se o André tivesse aqui, ele ia falar, tem uns meninos ali querendo plantar uma igreja, mas o que é isso? Né? Seria isso que ia acontecer. Mas a gente decidiu realmente acreditar e se lançar no desafio. E eu não sei como que você se vê hoje, se o desafio que você pensa diante de Deus, aquilo que Deus talvez esteja chamando você para se envolver, você pensa assim, eu acho que eu não vou contribuir nada, porque eu não tenho nada para contribuir. Eu queria dizer para você não pensar assim, não desprezar os começos, os inícios, as dificuldades, porque Deus pode muito multiplicar e pode trabalhar na sua vida enquanto Ele vai multiplicando e fazendo o milagre acontecer. Não se limita aos seus recursos nem às suas habilidades, se coloca à disposição. É óbvio que a gente quer sempre entregar o melhor para Deus, mas comece por onde você está. Eu acho que é uma coisa muito boa se fazer. Comece se colocando à disposição. Eu não sei fazer muita coisa não, mas se precisar de alguma coisa eu estou aqui. É isso. Eu
tenho certeza que se você tiver essa conversa comigo, eu te dou muito trabalho. Porque é isso que eu faço, não é isso? Os meninos sabem, no discipulado aqui ao longo da semana, trabalho é o que não falta. O Everton sabe disso, o Mateus sabe disso, o João sabe disso, não é? A gente sempre tem alguma coisa a fazer, alguém para cuidar, alguém para acolher, sempre há uma necessidade. A gente não pode esquecer que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. A gente repete isso às vezes como um jargão, mas o mesmo Jesus que multiplicou pães e peixes pode fazer multiplicar os nossos recursos, habilidades e dons. Pode fazer isso mais uma vez. Gente, vamos pensar no milagre que nós estamos. Bom, se você participou dos nossos cultos, da virada dos últimos anos, você sabe que a gente estava passando por certas dificuldades. Ontem eu estava no casamento e tal, e aí eu estava conversando com a Bárbara, e a Bárbara disse que ela já cantou o dia que o Everton não pôde ir no culto, né? E o Jean também. E a Bárbara estava vendo o Alex, pobre coitado, tentando tocar e cantar, e fez o louvor. Ela e a minha irmã, a Érica. Então, não foi coisa que vocês não vão ver mais, né? Mas foi feita. Então, você não pode desprezar que a coisa ela vai assim e Deus vai te solicitar. Entrega para Deus e Ele multiplica, né? O motivo da gente estar aqui é porque a gente quer servir a Deus. A gente é como esse menino que estendeu as mãos com tudo que tinha, porque sabia que, mais uma vez, Deus poderia sinalizar que o reino chegou. E as pessoas podem ver isso. A gente está aqui nesse lugar mesmo, com essa igreja, com essa tanta pessoa, gente. Vocês não têm talvez essa compreensão, porque vocês não viveram o início, mas de vez em quando eu estou ali no louvor, e eu vejo um tanto de gente aqui tocando os instrumentos aqui, né? E eu fico pensando que os nossos cultos eram mais vazios do que isso aqui, né? Isso aqui está cheio. Quando dava esse tanto de gente na nossa igreja, que está aqui tocando, eu ficava pensando, o culto hoje encheu, que bênção, né? E hoje poder olhar uma igreja que tem tantas pessoas, e tantas pessoas chegando, visitando e conhecendo, isso é um milagre. De saber que Deus fez tantas coisas no meio de nós, e não se resume somente a questões físicas, de pessoas que foram curadas aqui, pessoas que foram realmente abençoadas e estão saudáveis diante de Deus, mas que chegaram aqui doentes, oprimidas. Que coisa extraordinária, são os milagres de Deus. Então a gente está edificando essa igreja para que aqui também seja um lugar de alimento, um lugar de abrigo, um lugar de redenção, um lugar onde as pessoas possam nos encontrar compartilhando e não retendo, né? Que ao participar desse ministério, você possa também compartilhar os seus dons e talentos. Você que está chegando à igreja, você que está aí nesse processo de novos membros, que você tenha essa consciência de que sempre tem algo a compartilhar, e que essa é a fase 2 do discipulado, né? A gente diz o seguinte, que o discipulado com Jesus, existe a parte teórica, onde Jesus vai andando, e ele vai ensinando, e a gente vai andando e escutando, mas existe uma fase que Jesus ele vai nos convidando a participar, e a usar a nossa vida, né? A integrar a nossa vida ao discipulado também. Então o serviço, o trabalho, o compartilhar o talento, é também uma maneira de ser discipulado, é uma maneira de aprender a desenvolver essa vida mesmo, esse Jesus com outras pessoas, né? Então, você tem que entender que aquilo que você contribui faz diferença na vida das pessoas. Você que contribui aqui, você acha que a coisa... meu Deus, eu sou a pessoa mais inútil da missão 16-18. Se você tem esse pensamento, meu irmão, repreende isso aí em nome de Jesus. Mas eu quero te dizer o seguinte, as coisas mais simples fazem a diferença na vida das pessoas. Talvez você ache que não, mas eu digo para você, faz diferença sim. Quando a gente conversa nos bastidores, sempre eu recebo relato da vida de pessoas que talvez nem tenham consciência de que elas estão compartilhando dons, talentos, mas isso faz a diferença na vida das pessoas. Um ouvido que você empresta para a pessoa falar, e você fica lá, entendi. Uma carona que você dá, um lugar que uma água, são coisas que fazem a diferença na vida das pessoas, tá? Que vocês possam ter essa consciência de que o pouco faz diferença na vida das pessoas. O reino de Deus inaugurado em Cristo chegou.
Graças a Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. E com Ele, a nossa oportunidade de participar daquilo que Deus está fazendo no mundo. Plantar essa igreja foi apenas um dos milagres. Nós estamos celebrando 8 anos da nossa existência como igreja. Isso foi apenas um milagre. A gente olhar para a nossa trajetória é um milagre. Se eu ficar contando a história da igreja, os acontecimentos, é um milagre, você vai ver com isso. Mas a gente ainda vai ver outras igrejas surgindo. E eu espero que muitas delas a partir de nós. Eu quero que a nossa igreja seja uma igreja que planta outras igrejas. Eu quero que a nossa igreja possa ser uma igreja missionária, uma igreja que está envolvida socialmente também com a nossa cidade. Então eu sonho com as ONGs, eu sonho com os projetos, eu estou sonhando com cada uma dessas coisas. Com as nossas creches, eu sou doido para a gente ter uma creche, uma escola infantil, onde Deus pode nos levar. Até o ano passado a gente sonhava com o nosso instituto e ele está andando, então eu desejo que a gente viva muitas coisas. E todas essas coisas começam simples mesmo, elas começam quase de maneira ali improvisada, mas é isso, Deus pega isso e multiplica e faz isso crescer e isso alcançar pessoas. Eu espero que você esteja com esse mesmo coração. A gente não sabe o quanto de nós será exigido ao longo dessa jornada, desses desafios, mas, como eu disse, não se trata exatamente da quantidade daquilo que será exigido de nós, mas se trata se de fato nós vamos dar isso nas mãos de Jesus. Porque se a gente for dar isso nas mãos de Jesus, aí a gente pode ter certeza de que Ele vai fazer tudo conforme a sua boa vontade e pessoas serão abençoadas e nutridas no Evangelho. Amém? Essa mensagem não é sobre pão e peixe, essa mensagem é sobre Jesus. É sobre o verdadeiro alimento espiritual das pessoas. É sobre como nós, os seus discípulos, a sua igreja, podemos compartilhar daquilo que Ele está fazendo, para que pelos sinais as pessoas possam ser direcionadas para o reino de Deus e encontrar com esse mesmo Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé?